Vivemos sobre muitos imperativos. Inovar o tempo todo, não envelhecer nem de corpo nem de espírito, ter sucesso, prosperar sempre e estar sempre bem. Difícil corresponder a tamanhas expectativas, o que acaba causando frustração e outros descompassos na vida de muitas pessoas. Existe ainda um agravante. Um mundo que está, segundo vários especialistas, imaturo e infantilizado, não consegue lidar com sensações de desconforto, fracasso, tristeza. Não consegue lidar com a própria angústia da existência. Neste programa reunimos algumas reflexões que fizeram parte da série Mundo Contemporâneo, repleto de adultos infantis, que teve a curadoria de Luiz Felipe Pondé. Alguns falam que a gente vive numa era da ansiedade. O primeiro filósofo no Ocidente conhecido que usa, em francês, ele usa o conceito de angústia, como dizendo que é o centro da personalidade, é um filósofo no século XVII, francês, chamado Pascal. Ele vai dizer que, basicamente, a psicologia humana é fugir da angústia e buscar diversão. Isso ele fala no século XVII. Já no século XIX, você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? Que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos basicamente angústia. É alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. A fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas. Mal-estar de todos os tipos. Os historiadores marxistas, eles costumam dizer que esse surgimento do tema da angústia é a partir do momento que a sociedade vai se tornando burguesa, a sociedade vira urbana, com a entrada da lógica burguesa. Lógica burguesa significa uma vida pautada pela noção de mérito. Mérito, resultado, eficácia, produtividade. Isso, filosoficamente, é a lógica burguesa, né? Competência, certo? Quando você sente que você está perdendo espaço porque alguém mais competente do que você apareceu e você precisa competir com essa pessoa o tempo inteiro, a ideia da lógica burguesa é que isso virou sistema. Isso está em toda parte. Quando você procura um coaching para ele ensinar para você que você tem que prosperar em tudo e tem que pensar em si mesmo como uma empresa, já ouviu isso por aí? Tem que pensar em si mesmo como uma empresa. Você tem que pôr um Excel existencial na sua vida, certo? E você tem que conseguir ter foco. Foca. Se você não focar, se você não tiver objetivo, se você não tiver meta, você não consegue. Quando eu começo a achar que eu posso tratar o ser humano a partir desses referenciais, inclusive do ponto de vista terapêutico, grosso modo, eu estou dizendo que os seres humanos são passíveis de ser um objeto de um Excel existencial, em que você faz planilhas. É claro que, do ponto de vista de uma psicologia um pouco mais profunda, você vai gerar adoecimento. Porque ninguém consegue ser competente o tempo inteiro, ninguém consegue dar resultado o tempo inteiro, e aí você começa a deprimir, né? Do ponto de vista histórico, essa depressão, filosoficamente, historicamente, quando começa a surgir o tema da angústia, o tema da melancolia, os historiadores chamam esse período de mal-estar romântico, certo? Romantismo não é só eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor, na verdade, está no lugar de uma idealização do afeto como salvação de um mundo que está indo à ruína. Por quê? Porque agora só o que conta é dinheiro, eficácia e solução. Então, esse mal-estar romântico seria justamente o sintoma que oferece para nós o lado negativo do processo modernizador, como se fala, né, o Hegel nos ensinou que em filosofia você deve sempre olhar para o negativo, né? O olhar negativo, o que é? O olhar negativo não é propriamente o olhar pessimista. É perceber que, à medida em que a dinâmica da vida vai tornando complicado a cria e a lida com pessoas que dependem de você,
Ou você terceiriza, ou você resolve o problema não tendo, certo? Isso é o olhar negativo. O olhar positivo sobre as coisas é entender que é muito bom a gente viver mais tempo. O olhar negativo é perceber que cresce no mundo casas de repouso. Por quê? Porque você tem que terceirizar os idosos. Porque as famílias estão atomizadas, têm dificuldade de tomar conta dos seus idosos, têm menos filhos para não ter que tomar conta, custa muito caro, a mulher quer ter vida profissional, não quer cuidar dos filhos. Resultado, você tem uma diminuição de um lado na ponta dos que nascem, do outro lado tem um aumento de vida, de longevidade, e à medida que tem um aumento de longevidade, tem um aumento de demanda de significado. Porque você vai viver mais tempo, você vai se perguntando, afinal de contas, qual é o propósito? Para quê? O que eu estou fazendo? Então, basicamente, a ideia é a seguinte: os significados eles foram, ao longo de muito tempo, respondidos por questões metafísicas e religiosas, seja em que universo cultural for. À medida que o mundo vai se tornando mais burguês, à medida que vai acontecendo aquilo que a gente chama secularização, né, você começa a ter competidores e você começa a buscar significado em lugares que não são necessariamente a religião. Porque, inclusive, a religião perde força nesse sentido. Não é que ela acabou, não. Ela não acabou e provavelmente não vai acabar nunca. Por quê? Porque nunca acabam os problemas. E chega numa hora que, às vezes, só a religião pode dar para você alguma experiência de conforto. Existem, basicamente, 3 tipos de tentativa de resolver a busca de significado, ou a angústia, na linguagem do Kierkegaard. Existe um primeiro conjunto de significados que se movimentam no âmbito estético. Quando a gente fala âmbito estético, não tem nada a ver com arte, a priori, tá? Tem a ver com sensação. Por quê? Porque filosofia, as teses, sensação, certo? Então, assim, quando você busca significado na vida no âmbito estético, no âmbito da sensação, você vai buscar coisas como pular no coração de um vulcão, por exemplo. Então, viajar hoje não é mais só viajar. Viajar é você buscar uma experiência. Tudo é experiência. Comer, viajar. Mas o Kierkegaard, o que ele diz é o seguinte: tentamos escapar da angústia através de 3 estágios. Que, na verdade, são 4, como os mosqueteiros. São 3, mas são 4. O primeiro é o estético, que ele chama de Dom Juanismo. Ele usa a figura do Dom Juan, que é aquele homem que seduz mulheres, seduz. Quando ela demonstra interesse, ele fica com ela um tempo, depois ele brocha. Aí ele seduz outra. Chega numa hora que ela deu um sorriso, ele já broxou. Aí vai para outra. Que chega num ponto que, quando você quer colocar sensações no lugar da angústia, as sensações perdem o valor. Porque não consegue resolver a angústia. Aí ele diz que você desespera de ter sensações na vida. Tem uma outra área que é dos significados éticos. Significados éticos é o quê? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa honesta. Quando você acha que você vai ser uma pessoa completamente ética na vida, uma pessoa super correta, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Primeiro, você não vai conseguir ser correto. Você vai sofrer 2 vezes, uma tentando ser correto e a segunda fracassando diante da própria autoimagem. Né? Você vai complicar enormemente sua vida, você vai ter que mentir muito para você. Né? Por que a angústia? Porque nós somos seres humanos que nos descolamos de certos esquemas de significado. A sociedade avança não no sentido que está ficando melhorando, ela anda para frente. Não tem como voltar para trás. Né? Então, busca das sensações, busca de uma vida correta, ética, rígida, e busca de pertencimento a uma doutrina religiosa. A religião sempre ofereceu significado, como eu falava no começo, né? E, assim, o Kierkegaard vai dizer o seguinte: olha, se você acha que você não vai ter angústia, e ele era teólogo e pastor, hein? Certo? Kierkegaard. Ele vai dizer, olha, se você entrar numa comunidade doutrinária, não vai resolver sua angústia. Por quê? Porque você vai perceber que dentro da comunidade doutrinária, o inferno está lá do mesmo jeito. Fracassos, mentiras, hipocrisias. O que vai acontecer com você? Você vai desesperar da vida religiosa. Perder a fé. Né? Então, você vai desesperar
de uma vida com prazer e sensações, se você achar que isso resolve e é significado para a vida. Você vai desesperar da ética, se você achar que você vai conseguir ser uma pessoa plenamente correta o tempo todo. E você vai desesperar da fé doutrinária religiosa, da articulação da vida religiosa numa comunidade, como se fala, porque se você achar que ali é uma igreja de santos, como se falava no começo do cristianismo, né? Aí tem um quarto estágio, né? Que ele chama de salto na fé. Mas no nosso âmbito aqui, da nossa discussão, eu diria que esse último estágio é a possibilidade de você entender que a angústia não vai passar. Ela não tem cura. Ela não tem solução. Nunca vai acabar. Quando você olhar para cá, fugindo, ela vai aparecer aqui. A ideia do Kierkegaard é que assim, o salto na fé que ele fala, o salto na fé que existe um Deus, ele é teólogo, né? E de que esse Deus não está necessariamente no âmbito doutrinário, institucional, mas é a ideia de que a única forma de você lidar com a angústia é saber que a angústia é você. É a nossa substância, né? Sempre parece que tem alguma coisa fora do lugar, sempre parece que tem alguma coisa que não devia ser assim. E, portanto, esse debate sobre como vender significados, né, que, na verdade, é uma disciplina do marketing, associar significado aos comportamentos, associar significado aos produtos, né, comida, ou de viagens. A ideia de você vender significados, na maioria das vezes, atrapalha o amadurecimento, porque muitas vezes significados são muito banais. A espiritualidade, todas as formas espirituais antigas e mais consistentes, elas lidam com a ideia de que a busca espiritual passa por alguma forma de atravessamento do que na tradição judaico-cristã se chama de deserto, né? Enfrentar os demônios. A espiritualidade comoditizada, um dos focos dela é justamente a eliminação desse deserto. Ela oferece para você a ideia que vai dar tudo certo. Que a única coisa que você tem que descobrir é que, na verdade, amar o próximo como a si mesmo começa com você aprendendo a amar a si mesmo. É um Jesus narcisista. Essa espiritualidade comoditizada é uma espiritualidade que ela elimina as dimensões negativas e, digamos, um tanto mais sombrias do processo espiritual. Por quê? Porque ela é marketizada, comoditizada. Porque a preocupação dela é fazer com que você compre ela. E comprando ela, você consiga usufruir, e a relação comercial, inclusive com quem está vendendo, você consiga usufruir uma ideia de que, no final das contas, Deus criou o universo inteiro para você. Então, assim, caros irmãos, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, que assim, o mundo contemporâneo repleto de adultos infantis, esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza. Que todo esse conjunto de elementos, me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento está mais associado a perceber que, às vezes, não é claro o propósito, não tem propósito, não tem significado. E, por incrível que pareça, talvez, nesses momentos, você consiga respirar melhor. No próximo bloco, esse ser humano, que é um ser em agonia, em busca de sentido, ele se torna um consumidor. A modernidade trouxe enormes conquistas que transformaram o mundo e melhoraram a vida em muitos aspectos. Mas, em contrapartida, ela trouxe grandes desequilíbrios e desconforto aos homens. Esse mal-estar social se agravou ainda mais na pós-modernidade.
Perdemos antigas referências que balizavam nossas atitudes e muitos valores que nos guiavam. Ficamos desorientados. Instituições que antes estabeleciam parâmetros para nós, como a igreja, a família e o próprio Estado, também foram afetadas e tentam hoje se reinventar. São novos padrões de comportamento, outras demandas, novas leis de mercado. Num tempo em que o sujeito se transformou em consumidor, a busca por significados, dar sentido à vida, pode estar em qualquer lugar, pode ser qualquer coisa, desde que nos iluda com a promessa de aplacar a angústia da nossa existência. Estaríamos construindo uma sociedade de consumo de significados para consumidores sem significado? A partir da modernidade, o que começa a acontecer é que aquilo que pode ser verificado pelo método científico e atestado pela racionalidade humana é estabelecido como verdade, como verdadeiro. Aquilo que é da conta da fé, da religião, é quase que classificado como superstição ou questão individual. Surge, portanto, nesse momento, o indivíduo. Surge, nesse momento, a consciência individual, em que eu escolho o que creio em termos de religião. Essa ruptura, ciência, religião, razão e fé, e essa quebra, por exemplo, com a separação entre a igreja e o Estado, esse surgimento do indivíduo, é que vai gerar esse fenômeno que nós vamos chamar de privatização da religião. Agora, as tradições religiosas, e especialmente a igreja, que é a detentora dessa cultura cristã, ela perdeu o monopólio de oferecer os bens simbólicos da subjetividade religiosa. Agora o indivíduo vai construir a sua percepção religiosa. Agora o indivíduo vai escolher qual é a sua plataforma religiosa. É aí que a religião vai se tornar privatizada. A religião foi também para um campo de conflito. Porque quando a modernidade traz esse questionamento da religião como força determinante de organização de sentido, de organização da sociedade, surgem outros atores, os profissionais da saúde mental. Hoje, por exemplo, a gente tem o fenômeno do coach. A gente encontra as ideologias, os estados-nações. A gente encontra, inclusive, as estrelas da arte, as estrelas do mundo do esporte. E a religião, quando está aí, nesse ringue, disputando o seu tempo, a sua devoção, o seu dinheiro, disputando você, a religião acaba caindo no mercado. A religião precisa ser vendável. Ela precisa ser atraente. A missa está competindo com um show de rock. O culto evangélico está competindo com o Campeonato Brasileiro. O pastor, o padre, está competindo com um psicólogo, um filósofo. A religião precisa manifestar-se de modo a cativar o seu interesse e o seu coração. É aí que ela entra numa lógica de mercado. Essa religião de mercado, ela faz surgir, dentro do campo religioso, uma nova antropologia. Esse ser humano, que é um ser em agonia, em busca de sentido, ele se torna um consumidor. Ele começa a avaliar a oferta religiosa dentro da lógica contábil, racional, pragmática, de relação custo-benefício,
de funcionalidade, isso funciona, não funciona, isso está funcionando, não está funcionando. Porque agora eu sou o dono da minha opção de futuro e eu sou o construtor do sentido da minha existência. O ser humano consumidor num campo religioso faz com que a própria religião aprenda a lidar com o consumidor. Ela faz marketing religioso. Ela desenvolve linguagem. Ela desenvolve ícones, estrelas. Ela constrói elementos para cativar esse consumidor. No campo religioso, esse consumidor, ele continua sendo um ser assustado, agônico, angustiado, amedrontado. Então a religião, ela acessa alguns lugares da alma humana para cativar. E o cativar não é apenas conquistar afetivamente. É cativar no sentido de tornar cativo mesmo, de escravizar. É muito fácil esse mecanismo de acessar a culpa. Então, quando eu mexo na sua culpa, eu encontro uma porta de entrada para cativar você. Você não quer me consumir? Então eu vou me tornar vendável, mas eu vou explorar a sua fraqueza. Eu exploro seu medo. O medo de um diagnóstico ruim. O medo de uma bala perdida, o medo de um assalto, o medo do desemprego, o medo do corte no fim do mês. O medo do futuro. O medo. Eu exploro a sua ganância. Seu desejo de sucesso. Eu exploro o seu sofrimento, inclusive o sofrimento das pessoas que você ama. Porque o que você não está disposto a fazer como expressão de cuidado pela pessoa que você ama? Agora imagina que eu falo com você em nome de Deus. Um Deus que pode te proteger, te curar, te dar um emprego melhor, que pode resolver o seu problema conjugal. Não estou questionando se Deus pode ou não pode isso. Só estou dizendo que quem faz essa promessa em nome de Deus e encontra do outro lado uma consciência agônica consumida pela culpa, assombrada pelo medo, cheia de ganância egocêntrica, uma consciência agônica que sofre, e eu faço promessas em nome de Deus, eu me tornei muito competitivo no mercado. É esse o espírito da religião comoditizada. A religião comoditizada, ela fere a nossa noção de Deus porque ou o confunde ou o reduz a um ídolo. Quando eu busco a Deus porque eu quero um emprego, e se Deus não me dá um emprego, eu fico de mal com Deus, então eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando um emprego. Essa religião comoditizada, ela dá o argumento para aqueles que dizem, como Nietzsche, Freud, Marx, grandes críticos da experiência religiosa, ela dá margem para que eles digam, tá vendo? Você no seu sofrimento, na sua culpa, na sua agonia, você quer soluções, você se torna vulnerável à manipulação, porque no fundo você é uma pessoa infantil, que não cresceu, não assumiu a sua responsabilidade na existência e você quer um papai do céu para resolver a sua parada. Deus é a projeção da sua infantilidade, da sua imaturidade, da sua recusa em tornar-se gente. Ou
você quer solução penúltima para a sua vida, corre atrás de Deus para Ele lhe dar isso, porque no fundo você é um covarde. Você não encara o fato de que nós temos que atravessar esse caos com a dignidade e a grandeza de quem sabe que está diante da morte inexorável, mas não se deixa assustar, amedrontar e intimidar por ela. E essa religião comoditizada fere na essência e na raiz aquilo que é mais próprio da tradição da fé cristã ocidental, que é o conceito da graça divina. A graça de Deus é essa afirmação de que com Deus não é possível fazer barganha. Ele é autodeterminado em amar, em abençoar. Ele não precisa ser comprado. A religião comoditizada, ela não é apenas infantilizadora ou infantil. Ela é perversa. Eu transformei Deus num ídolo, desfigurei você como ser humano, inviabilizei a nossa convivência fraterna e amorosa, joguei no lixo a concepção de Deus como amor e sacrifiquei a graça divina como expressão máxima da bondade de Deus para com todos nós. No próximo bloco, Todos os pais têm dúvidas a respeito se acertam ou erram com seus filhos. A grande questão é que tem muita gente que não consegue administrar isso. Estudos mostram que os jovens de hoje estão tendo comportamentos bem diferentes das gerações anteriores. É uma geração que está cada vez mais retraída, tem menos amigos de carne e osso, mais amigos virtuais, dormem menos por conta desse uso desmesurado do celular, demoram para sair da casa dos pais. Por sua vez, esses pais parecem estar muito inseguros no seu lugar de pais. O que anda acontecendo e quais as prováveis consequências deste panorama? O porquê da gente escolher o Winnicott para falar sobre infantilização, bastante ancorado naquilo que ele vai chamar a teoria do amadurecimento emocional. Nós vamos ter dois pilares para a gente entender a infantilização, que eu estou colocando como agonia do amadurecimento. Leia-se agonia do amadurecimento como uma espécie de fracasso do amadurecimento. Ou seja, um amadurecimento que, por algum motivo, foi interrompido. E se nós estamos falando de dois pilares, que é uma natureza humana, que tem características, ou seja, o indivíduo não nasce sem nada, ele não é uma tábula rasa, certo? O bebê nasce com algumas coisas, nasce com os seus marcos, os seus determinantes da espécie. E dentro desses determinantes da espécie existe um corpo, existem características, existe uma genética, e essa genética são marcos. A gente entende o corpo como algo que vai ter aí uma cronologia de crescimento e que isso é um marco corporal, fisiológico. A mesma coisa não é sinônimo no quesito do desenvolvimento, do amadurecimento emocional. Ou seja, nada é inato em termos dos aspectos emocionais. Desde bebê, o ser humano vai ter, ao longo desse processo de amadurecimento, desde o início até o seu final, a integração, a ideia é que ele passe por experiências e que essas experiências possam ser, na verdade, integradas no seu repertório, de modo a que ele vá desenvolver recursos emocionais para ele poder cada vez mais, com base nesses primeiros recursos, ele vai para os segundos recursos, terceiros recursos, e assim, paulatinamente, ele vai chegando na possibilidade maturacional de uma ideia de uma maturidade,
Então, nós vamos dizer que existe uma sintonia entre os recursos, na medida que esse cuidado é um cuidado dentro de um conceito que ele fala suficientemente bom, um ambiente suficientemente bom que provê esses cuidados, que esse bebê possa adquirir esses recursos. Então, nós vamos chamar sempre, quando a gente falar de maturidade, a gente vai associar a possibilidade de maturidade como algo da ordem do saudável, quando esta maturidade for compatível à idade, à fase, à etapa daquela pessoa. O que nós estamos falando, então, é que se o processo de amadurecimento, nas suas diversas etapas, cada uma com suas características, nas relações consigo mesmo e nas relações com a mãe e depois na família, etc. e tal. Se em cada etapa dessas, se essa não for uma continuidade, não for uma sucessão de cada vez recursos sendo adquiridos, o que nós vamos ver, na verdade, é uma interrupção nesse processo de amadurecimento. Isto é igual, para Winnicott, a imaturidade. O que, na verdade, os jovens hoje têm sentido é uma falta tremenda de segurança. Segurança no quê? Da onde se constitui esse sentimento de segurança? Esse sentimento de segurança, ele só pode ser transmitido e ele só pode ser sentido e experimentado se ele estiver sendo seguro. Então, novamente voltamos à ideia de questionar se esses pais se encontram seguros no seu papel, se eles se encontram imbuídos de uma forma madura do seu papel de cuidadores. Vão ser cuidadores até que esse jovem fala assim: tchau, PT, saudações, eu estou indo. Ninguém está indo. Não estão indo. Não estão saindo de casa. Querem ficar na casa dos pais para poder ter as mordomias, eventualmente, mas ficarem, sobretudo, sobre as asas desses pais. Então, se estão ficando, é porque não conseguem ter o impulso e sair da zona de conforto. Um conforto que é um conforto excessivo. É um conforto excessivo porque, justamente, não existe nessa possibilidade maturacional dos próprios pais de estarem seguros que os seus filhos possam ir e deixarem seus filhos ir. Por que isso? Poucos filhos, bastante investimento nesse filho, o mundo é um mundo cão, né? Então, se sentem inseguros, mas se sentem inseguros ao seu próprio respeito. Todos os pais têm dúvidas a respeito se acertam ou erram com seus filhos. A grande questão é que tem muita gente que não consegue administrar isso. Não consegue ficar com essa dúvida e, mesmo assim, tomar suas decisões. Muitos deles perguntam para os filhos: filho, o que você quer? Filho, vamos fazer assim? Não, eu não quero assim. Então vamos recuar. Vamos recuar e vamos fazer o que o filho quer, vamos respeitar. Tá certo? Como se respeitar o filho seria respeitar naquele momento que o filho quer, como se o filho tivesse suficiente maturidade para saber o que ele quer. Olha que paradoxo. Enquanto nós estamos vendo cada vez mais eles não poderem ir, tá certo? Ao mesmo tempo, se pede opinião e pede-se à criança para ter responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer com ele. Porque os pais não conseguem assumir o fato duro de dizer não ao filho e ser odiado. Ponto. Poderia aqui encerrar a palestra, entendeu? Porque é muito chato ser odiado. Uma relação que era umbilical
e que vira depois uma relação no colo, de dar de mamar, vai dando vez a uma relação de uma criança que anda, depois de uma criança que vai para o maternalzinho, depois para uma criança que vai para a escolinha, etc. e tal. E isto significa ele ganhar uma autonomia cada vez dentro da sua maturidade, cada vez dentro da sua idade. E isso significa também poder alcançar alguns recursos, como poder administrar suas relações, administrar sua contribuição no mundo. Desde cedo, nós não só recebemos, desde cedo nós também queremos dar. O que nós estamos vendo com a infantilização é que, cada vez mais, o dar está menor, cada vez existe um recuo no sentido de receber facilidades. Cada indivíduo, cada jovem adulto, cada pessoa que a gente identifica facilmente, que não se responsabiliza, que não se compromete com aquilo que deveria, o que nós estamos vendo é que isso tem uma história. Essas expressões são expressões de algo que aconteceu lá atrás e que tem a ver com a forma como foi cuidado, a forma como veio até aqui, como chegou até aqui. Não é um fenômeno de geração espontânea. Não é um fenômeno que pode ser tomado como algo que não tem um contexto. E um contexto que tem sido cada vez mais acirrado pela própria tecnologia. No próximo bloco... Porque enquanto nas mídias sociais você cria uma persona, você é um personagem, no Google você é quem você é de verdade. A tecnologia sempre provocou transformações no mundo, mas hoje, associada à era digital, essas mudanças são assombrosas. Nós somos o segundo país do mundo a ficar muito tempo conectado nas redes e lá depositamos quase toda a nossa vida. Máquinas substituem homens na força de trabalho. Hoje elas prometem substituir ou já substituem também o nosso cérebro. O que parecia ficção se torna realidade e aperfeiçoada. Robôs campeões de xadrez, robôs que fazem diagnósticos médicos, atendimento psicoterapêutico. A inteligência artificial e a velocidade do seu desenvolvimento vem impactando nossa vida de maneira incalculável. Quando uma sociedade se entrega a esta outra inteligência, que passa a controlar todos os nossos dados com seus vorazes algoritmos, não temos ainda a dimensão de onde isso pode nos levar. Quem são os algoritmos? Um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis com o propósito de solucionar determinado tipo de problema. Um algoritmo não representa necessariamente um programa de computador, e sim os passos necessários para que a gente possa cumprir uma tarefa. Nós somos cientistas de dados no sentido de que estamos processando permanentemente dados na nossa máquina de processar algoritmos, nossa máquina orgânica, que é o nosso cérebro. Mas, havendo um processo com potencial de ser automatizado, ele pode ser entregue a um algoritmo inorgânico, como nós já entregamos vários desses processos hoje em dia. Nós delegamos para algoritmos a escolha da melhor rota de casa para o trabalho, qual série de TV seria interessante eu assistir na próxima semana. Nós já estamos o tempo inteiro delegando para algoritmos essas atividades. Todos os posts que nós fazemos no Facebook, as fotos que postamos no Instagram, os comentários que fazemos em mídias sociais, os links que mandamos para os nossos amigos em posts abertos, os termos que pesquisamos no Google. Tudo isso vira dado, tudo isso é consumido
pela savana algorítmica. Vamos imaginar um iceberg. Aquela parte acima da linha d'água do iceberg é basicamente composta pelos dados que nós habitualmente utilizamos e já sabemos que os algoritmos fazem uso deles, não é? Nossas buscas, nossos posts, as nossas pesquisas no Spotify, no Netflix, no Waze, muito bem. Da linha d'água para baixo, a gente tem um outro volume de dados dos quais os algoritmos também fazem uso. Dados médicos, informações financeiras, dados de assinaturas de produtos, serviços, pesquisas científicas, dados do governo, de instituições públicas. Então, a gente não sabe direito como eles se movimentam, a gente não está enxergando, a gente imagina que são dados privados, mas muitos desses dados, às vezes anonimizados, sem que a gente saiba quem gerou aquele dado, mas muitos desses dados são processados pelos algoritmos para depois virar informação preciosa. Os algoritmos, o Big Data, a inteligência artificial estão mudando a forma como fazemos ciência. A Data Science será a nova ciência social definitiva. O Seth Stephens Davidovitz, ele tornou-se um grande especialista em análises de dados anonimizados. Então, ele estudou bastante